Certo, a questão é o seguinte: uma cunha de massa M está apoiada sobre o plano horizontal liso. Sob a face inclinada da cunha, ângulo θ com a horizontal, encontra-se um bloco de massa M, também sem atrito com a cunha. O sistema é inicialmente abandonado do repouso. Primeiro ele pede: determine a aceleração da cunha em relação ao solo. Segundo, determine a aceleração do bloco em relação ao solo. E terceiro, determine a força normal entre o bloco e a cunha. Considere a gravidade G constante e despreze quaisquer resistências. Bom, esse é o desenho da cunha e do bloco. Você pode perceber que conforme o bloco desce, a cunha ela anda para essa direção aqui, porque o bloco exerce uma força que afasta a cunha para lá. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou adotar esse sentido aqui como positivo, esse sentido aqui do horizonte, esse sentido aqui da cunha com positivo, e esse sentido aqui para cima com positivo também. É só imaginar como se fosse um plano cartesiano. Aqui é o eixo das abscissas, esse aqui é o eixo das ordenadas. Aqui no eixo das abscissas eu adoto essa direção aqui com positiva e essa direção aqui com positiva no eixo das ordenadas. Então eu gosto de resolver esse problema em três partes. A primeira parte é você identificar do que se trata a questão. Basicamente isso. Essa questão trata-se de momento linear, ou seja, segue essa estrutura aqui. Momento linear, mv mais mzão vzão, que é basicamente isso que nós temos. A massa do bloco 1, ou do bloco, esse bloquinho aqui é mzinho, e da cunha mzão. Nesse momento inicial vamos dar nomes às variáveis. Primeiro eu vou pegar esse x ao t, ele vai ser eu vou dizer que ele vai ser o deslocamento da cunha em relação ao solo. E eu vou pegar x(t), esse t é o tempo, e eu vou dizer que ela vai ser o deslocamento do bloco em relação ao solo. E por fim, eu vou pegar S', eu vou dizer que ele é o deslocamento do bloco na superfície da cunha, porque você vai ter o deslocamento do bloco em relação ao solo, mas você também vai ter em relação ao plano da cunha, que é esse plano inclinado aqui. Então esse é o passo 1 da primeira parte. Agora o passo 2 é você enxergar que o momento linear desse sistema ele é constante, igual a zero. Por quê? Porque a velocidade inicial do mzinho, do bloco, né, é igual a zero. Tudo no início é parado, até que esse bloco começa a cair e o sistema entra em movimento. E você também percebe que não há forças interagindo com o bloco e com a cunha. Por isso, P, que representa o momento linear, é igual a zero. E P, ele será
Mzão, fez a velocidade dele, da cunha, mais Mzinho, fez a velocidade dele. Agora você deve estar se perguntando, por que eu botei xão ponto e xzinho ponto? É o seguinte, isso aqui é o deslocamento. Quando eu coloco um ponto em cima dele, significa que eu derivei em relação ao tempo. Nesse caso eu derivei em relação ao tempo. Então aqui fica velocidade. E se eu derivar mais uma vez, vira aceleração. Eu coloquei dessa maneira aqui porque fica mais fácil a explicação. Então essa vai ser a forma do momento horizontal total. Mas observe isso aqui. Este xzinho ponto vai ser a mesma coisa de xão ponto, mas é xzinho ponto vezes cosseno θ. Por quê? Eu me esqueci de colocar aqui. Mas essa cunha tem inclinação, essa inclinação aqui. Fica até compreensível saber que xzinho vai ser Szinho ponto vezes cosseno de θ, porque ele vai estar acelerando aqui, mas aqui tem uma inclinação, aí por isso cosseno de θ. Mas por que eu somo xão ponto? Porque nesse caso a cunha ela não está fixa ao solo, ela se movimenta horizontalmente, e toda vez que a cunha não está fixa, eu tenho que colocar ela aqui. E surge mais uma pergunta, por que ela é positiva aqui, já que ela está indo na direção oposta ao sentido positivo que eu coloquei? Então, no caso, essa velocidade aqui é negativa, mas eu não coloco aqui na fórmula, porque aqui na fórmula sempre vai ser somando, sempre soma vetores. Mas daqui a pouco nós vamos ver que isso aqui é negativo, mas vamos continuar com a nossa conta. Então eu substituí xzinho por esse valor aqui, e agora eu vou resolver esse parênteses e posteriormente eu vou colocar xão ponto na evidência. Ponto. Ficamos com esse valor aqui, e agora nós passamos, sim, me esqueci de colocar, isso aqui é igual a zero. Então isso aqui é igual a zero, e eu vou fazer o que? Eu vou passar isso aqui para cá, eu vou isolar isso aqui e depois passar mzão mais mzinho para cá de novo. Então eu passei isso aqui para cá, para a esquerda, e depois isolei o xão e obtemos este resultado aqui. Mas note que isso aqui se trata da velocidade da cunha em relação ao solo, e nós queremos aceleração. Então vamos derivar mais uma vez. Pronto. Agora sim, 2 pontinhos. Aí eu derivei mais uma vez pelo tempo, aqui ficou com 2 pontos, Szinho também, esse Szinho também fica com 2 pontos. E isso aqui, como se trata de uma constante, permanece constante. Então este é o fim da primeira parte. A segunda parte, temos que saber quem é este Szinho aqui. Pronto. Agora vamos para a segunda parte, e nós vamos descobrir qual é o valor do Szinho, ou seja, vamos descobrir a equação dinâmica ao longo do plano. E para isso vamos usar um pouco de conceitos de vetores. Agora eu vou escrever a aceleração do bloco em relação ao solo
em termos de vetores. Então, a aceleração do bloco no solo é alfa, ou é a aceleração esse valor aqui, em termos de vetores. Porque, vamos imaginar um desenho. Esse xzinho dos pontos vai ser essa aceleração aqui, ó. A aceleração total vai ser, do bloco vai ser nessa direção. Esse xzinho representa essa parte aqui. Esse y dos pontos é essa outra parte aqui. Essa parte, essa aceleração vertical. E não vamos nos esquecer que a direção descendo a rampa é este vetor unitário aqui. Tá, como assim vetor unitário? É o seguinte, esse vetor unitário, ele indica a direção na qual o bloco se movimenta. Essa aceleração aqui é como se fosse um valor absoluto. Por exemplo, isso aqui vai ser o valor absoluto. Ou seja, é só o valor mesmo. Já esse vetor unitário aqui, ele vai dar a direção. Entendeu? E vamos usar essa ideia de vetores na nossa questão. Multiplicando aqui os vetores, nós temos esse resultado aqui. Agora, por que aqui é negativo? Lembre-se que eu coloquei este sentido aqui vertical como positivo e esse sentido aqui horizontal como positivo. O bloco, quando ele desce, ele vai no sentido oposto ao sentido positivo que eu coloquei. Por isso que ele fica negativo aqui. Entendeu? E não vamos nos esquecer que nós já sabemos o valor de xzinho dos pontos. Esse valor aqui. Agora, yzinho dos pontos será menos szinho seno de θ. Agora, por que eu não coloquei xão aí? Porque a cunha ela só se movimenta no sentido horizontal, ela não se movimenta verticalmente. E agora vamos substituir esses valores por isso aqui. Pronto, substituí os valores aqui e fiz a multiplicação. Deu este resultado. Agora, olha só que legal. Eu vou repetir isso aqui e vou colocar Szinho na evidência. Colocando na evidência, a gente percebe que isso aqui vai ser igual a 1. E por fim descobrimos que a aceleração aqui vai ser essa aceleração tangente. Agora você deve estar se perguntando: qual a diferença entre essa aceleração tangente que eu coloquei e essa aceleração S dos pontos? A diferença aqui entre os dois é que essa aceleração aqui, AT, ela representa a aceleração do bloco em relação ao solo. Já S dos pontos representa a aceleração do bloco em relação à cunha. Ou seja, não são iguais. Não são a mesma coisa. Portanto, não se confunda. São duas coisas diferentes. Mas não acabou por aí. Nós não descobrimos ainda o valor do Szinho. Então vamos prosseguir com a questão. A parte 2 não acabou ainda. Bom, sabemos que a força real ao longo do plano é mg seno de θ. Por quê? Porque a força peso do bloco ela vai ser dividida. Por isso o seno θ. Então, usando a segunda lei de Newton, a gente sabe que
massa é igual a aceleração, que é igual a isso aqui. Entendeu? Então a gente corta esse M e a gente pega o valor de AT. Pronto. E por fim, nós substituímos o valor de x aí, esse x dois pontos, que nós também já sabemos. Esse é o valor que a gente descobriu na primeira parte. A gente vai substituir aqui. Então eu substituí o valor aqui, coloquei S na evidência e deu esse resultado aqui. E agora vamos isolar S, colocando isso aqui para cá. Pronto, passei esse valor para cá e obtive isso. Agora perceba que isso aqui vai ser igual a seno de θ ao quadrado. E com isso nós descobrimos que S é igual a este valor aqui. Este é o fim da segunda parte. Agora vamos para a terceira parte, a parte mais importante, a parte final. Pronto. Usando a primeira e a segunda parte, nós descobrimos dá para descobrir a primeira questão e a segunda questão. A primeira questão, a primeira alternativa, ele perde a aceleração da cunha no solo. Nesse caso é só você pegar esse e substituir aqui, ó. Aí você tem o x dos pontos, que é a resposta. Pronto, então aqui está o resultado da primeira alternativa. Eu não coloquei as contas porque é basicamente matemática, é só você substituir aqui. Então eu não coloquei isso, não coloquei a conta. Agora vamos para a segunda alternativa. Pronto, a segunda questão, a segunda alternativa, ele pede a aceleração do bloco no solo, ou seja, x dos pontos. A terceira parte é basicamente isso, é basicamente essa, você responder a questão, porque você já tem os valores mais importantes para a resolução da questão. Então você não precisa de mais nada, é só substituição de valores. Vamos colocar as acelerações horizontais e verticais, a aceleração vertical e horizontal no papel. Como falei, nós já temos os valores, nós já sabemos a aceleração horizontal e vertical, então basta apenas substituir e utilizar bastante matemática aí, porque é bem chatinho colocar isso aqui, isso aqui e resolver as contas, mas é necessário. O jeito aqui é fazer na raça mesmo, não tenha pressa, senão só vai ser pior. Pronto, eu substituí esse S por 2 pontos, deu isso aqui. Eu coloquei logo os 12 resultados aqui para não perdermos tempo. E é isso. Esse é o fim da questão. Descobrimos a aceleração do bloco em relação ao solo. E agora falta essa força normal entre o bloco e a cunha. Sim, e antes de continuar com a terceira alternativa, eu aconselho, lembre-se dessas fórmulas verdes aqui. São essenciais para o entendimento da questão. Tanto que essa aqui é a resposta dessa. E essas duas aqui compõem esse resultado aqui, da primeira alternativa. E por fim vamos para a terceira alternativa, a última alternativa. Pronto, vamos para a força normal agora. Pronto, a força normal vai ser mg cosseno de θ menos mx 2 pontos seno de θ.